É um texto que de quando em quando ouvimos alguém tecer comentário e pregar. É o livro de Lucas e fazer menção do texto onde fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. No livro de Lucas, por ser um evangelho sinótico, existem 3 evangelhos sinóticos na Bíblia, sendo ele Mateus, sendo ele Marcos e sendo ele Lucas. Mateus, ele pregou para enfatizar ao povo judeu que Jesus de fato era o Messias. Marcos, ele prega para os romanos. Lucas, ele prega agora para os gentios. E são os 3 evangelhos sinóticos. A palavra sinóticos, ela vem da raiz grega, quer dizer sinópsis. O nome sinópsis, dividido em 2 vocábulos, quer dizer visão conjunta. Então, tanto Mateus, quanto Marcos e quanto Lucas tiveram a visão conjunta. Tanto é que se você ler o livro de Mateus, capítulo 9 e versículo 18, você vai se deparar com o mesmo texto. Você vai se deparar com a mulher que tinha um fluxo de sangue. Se você ler Marcos, capítulo 5, versículo 25, por mais uma vez, você vai se deparar, Marcos, ele relatando a história de uma mulher que tivera um fluxo de sangue. Mas eu escolhi o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, porque Lucas, por ser um doutor grego, no ano 63, depois de Cristo, Lucas começa a detalhar com muita veemência, ímpeto e de uma forma ousada os detalhes que o Senhor fizera quando estava cumprindo o seu ministério aqui na terra. Já o evangelho de Jesus escrito por João não pode ser um evangelho sinótico, porque João, o evangelista, ele teve uma visão mais aprofundada, ele teve uma visão mais panorâmica, porque somente o evangelho de João você vai encontrar o tanque de Betesda e também a ressurreição de Lázaro. Mas, quando nós lemos aqui o capítulo 8 e o versículo de número 43, nós vemos uma história desencadeando-se dentro de outra história. Porque não dá para mim falar logo do versículo 43, sem antes nós fazemos aqui um rápido comentário do versículo 40. E é por esta razão que eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta. O versículo 40 diz assim: quando Jesus voltou de onde? Ele volta de uma cidade chamada Gadaras. Eu ouvi bem quando o pastor André fez menção de uma palavra tida ou tecida pelo evangelista Douglas, se não me falha a memória e salve aqui o engano, que ele falou sobre Jesus que acalmou a tempestade. Então preste atenção, Jesus ele entra em uma embarcação e com seus discípulos ele vai para uma cidade chamada Gadaras, ele atravessa milhas náuticas e quando ele desembarca em Gadaras, ele expulsa uma legião de demônios que estava tomando conta do corpo de um moço, de um mancebo. Ora caía na água, ora caía no fogo, ora dormia em cemitérios. Quando o Senhor volta da cidade de Gadaras, ele volta para essa cidade aqui de Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, a multidão estava esperando, porque a palavra que saía da boca de Jesus saía com o endereço certo. Porque uma coisa é o homem falar, outra coisa é Deus falar. A palavra do homem fere, já a palavra de Deus ela sara. A palavra do homem derruba, já a palavra de Deus levanta. A palavra do homem destrói, mas já a palavra de Jesus constrói. Então nesta noite o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Quando o Senhor desembarca na cidade de Cafarnaum, diz a Bíblia que a multidão estava esperando o Senhor desembarcar. E logo quando o Senhor desembarca, Lucas ele começa a escrever que agora chega um homem, rompe a multidão e se inclina, se prostra. Interessante é que os 28 capítulos do livro de Mateus, com os 16 capítulos do livro de Marcos, com os 24 capítulos do livro de Lucas e com os 22 capítulos do livro de João, você vai ter aí uma somatória de 89 capítulos. E nesses 89 capítulos que se acoplam nos 4 evangelhos, somente 9 pessoas, ou somente 9 casos de pessoas que se prostraram, que se inclinaram aos pés de Jesus. O senhor assim tá bom, pastor André, fique tranquilo. Qualquer coisa eu regular aqui na garganta. 9 casos de pessoas que se prostraram
prostraram diante de Jesus. E um desses casos está inserido aqui, registrado pelo evangelista Lucas, pelo doutor Lucas. Lucas diz que um príncipe de uma sinagoga por nome de Jairo. Repita comigo, Jairo. Jairo. Muito obrigado. Jairo, ele se inclina, ele se prostra até Jesus e convida Jesus para ir até a sua residência, porque a Bíblia diz, Lucas registra isso no versículo 42, que esse príncipe dessa sinagoga, que era Jairo, ele tinha uma filha única de quase 12 anos. A saber, Lucas aqui, ele começa a revelar o primeiro detalhe. Porque Lucas começa a colocar aqui nesse versículo coisas que Mateus e Marcos não colocou. Quando narrou o mesmo texto, Lucas diz que a filha de Jairo tinha quase 12 anos. Bem, verdade é que dentro da cultura de Israel, dentro do conceito judaico, a infância de uma criança era dividida em duas etapas. Dos 0 aos 6 anos os pais ensinavam. Dos 0 aos 6 anos os pais educavam. Dos 0 aos 6 anos os pais instruíam a criança. Quando a criança completava 6 anos, era repassada para os professores particulares. Alguns chamados de aio, outros conhecidos como paidagogos. Interessante é que esta palavra paidagogos ou pedagogia é uma palavra grega, que quer dizer aquele que conduz a criança. A palavra paidia no grego quer dizer ensinar, instruir e educar. Dos 6 aos 12 anos, a criança ficava com os responsáveis, com os professores particulares. E a matéria em pauta que os professores ensinavam para essas crianças era a eucosmia, e quer dizer bons modos, bons costumes e boas maneiras. Porque somente com 12 anos na íntegra, somente com 12 anos completo, podia-se entrar na sinagoga, onde a criança fazia o seu bar mitzvah, o testemunho de fé, fazia um rápido e profundo comentário sobre a Torá, para os rabinos avaliarem a educação que o pai estava dando para os filhos. E é por esta razão que Lucas diz que a filha de Jairo tinha quase 12 anos. Ela não entrava na sinagoga ainda, mas o sonho de Jairo era ver a sua filha sentada na sinagoga, que por hora ele presidia, e ver o escriba interpretar a lei, e ver a sua filha aprender dentro da própria sinagoga. Isso era honroso para um príncipe de uma sinagoga. Mas a Bíblia diz que a menina, a filha de Jairo, é acometida por uma enfermidade que esta menina fica moribunda à beira da morte. E é aqui que Jairo convida Jesus para ir até a sua residência. Quando Jesus convida Jairo, Jesus vai caminhando a passos curtos para a casa de Jairo, porque uma coisa é Deus decidir, e quando Jesus decide, está decidido. Casa que Jesus entra, ele entra para levar o milagre. Aleluia. No conceito de Jairo, Jairo sabia que se Jesus entrasse em sua residência, a enfermidade ia embora, o mal ia embora, a doença também ia embora. E Jesus aceita o convite de Jairo. O Senhor aceita o convite do príncipe de uma sinagoga. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado agora e dissesse para ele: o Senhor vai entrar na sua casa hoje. Eu queria que com um timbre de autoridade você expressasse isso para o irmão que está do seu lado. O Senhor vai entrar na sua casa hoje. Mas fique sabendo você que o Senhor vai entrar na sua casa hoje é pela porta da frente. E quando eu estou dizendo aqui que o Senhor vai entrar na sua casa pela porta da frente, pastor André, Satanás vai ter que sair pela porta do fundo. Quando Jesus entra na casa pela porta da frente, ele entra para levar a vitória, ele entra para levar a libertação, ele entra para levar a bênção, ele entra para levar a paz e o refrigério. E se Jesus entra, Satanás tem que sair. E quando Satanás sai, Satanás tem que levar a guerra, Satanás tem que levar a enfermidade, Satanás tem que levar a doença, Satanás tem que levar todo tipo de briga. Nesta noite fique tranquilo, Jesus te trouxe aqui para colocar as coisas em ordem na tua vida. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Vai para a casa de Jairo. O interessante é que dentro da geografia bíblica, da onde Jairo convida Jesus,
Aleluia. Para Jesus chegar até a residência de Jairo, Jesus tinha que passar de frente de um arraial.